Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e hoje o tema da nossa aula é Geometria Espacial. Vamos falar um pouco sobre os sólidos geométricos denominados de prismas. Se liga aí então. Bem pessoal, inicialmente nós temos que saber o que são os prismas. Então vamos aqui para a definição. Os prismas, eles são sólidos geométricos que são delimitados por faces planas, certo? E que, dentre essas faces que são todas planas, nós temos duas faces que se destacam, que é a principal característica, o que caracteriza um prisma são as duas faces que serão paralelas e congruentes, ou seja, serão exatamente iguais. E aí nós vamos chamar de bases. Para a gente entender melhor essa definição, vamos ver aqui no desenho a seguinte animação. Vamos considerar aqui dois planos, tá? Que são paralelos. Esse aqui de baixo eu denominei alfa, e esse outro aqui, beta. Agora eu vou inserir um polígono qualquer nesse plano superior. Então eu inseri aqui um quadrilátero, você consegue perceber aqui em destaque, ok? Agora eu vou inserir o mesmo quadrilátero, a mesma figura plana, aqui no meu outro plano, no meu plano alfa. Ou seja, se esses dois planos, beta e alfa, são paralelos, logo, essa figura que eu inseri tanto nesse plano beta quanto no plano alfa, eles também são paralelos, concorda? Beleza. Se liga agora no que a gente vai fazer. Nós vamos ligar cada vértice desse quadrilátero no plano beta até o vértice correspondente a ele no plano alfa, da seguinte maneira. Então perceba que após eu fazer essas linhas de interligação entre os dois polígonos, a gente consegue verificar a criação de um sólido geométrico, né? Uma figura tridimensional, onde essas duas faces aqui em destaque são as bases, que elas estão em planos diferentes, em planos paralelos, ok? E essas duas faces, elas são também congruentes, ou seja, compartilham as mesmas propriedades, mesmas dimensões, mesmos ângulos internos. Em outras palavras, são iguais, ok? Então, isso daqui é o que nós chamamos de prisma. É esse sólido que apresenta essas configurações. Então, nós temos aqui, observe, cada uma dessas superfícies que a gente obteve após a construção, nós vamos chamar de superfície lateral. Essa superfície lateral, pessoal, ela é formada por retângulos ou paralelogramos, tá? E essas outras duas faces em destaque nós chamamos de base. Mais na frente a gente vai ver detalhadamente quais são todos os elementos que compõem um prisma. Dando continuidade, aqui a gente consegue perceber alguns exemplos de prismas no nosso cotidiano. Então observe que existe uma infinidade de objetos, de produtos, gêneros alimentícios, produtos de beleza que a gente utiliza e que tem na sua embalagem um formato de prisma. Os prismas são um dos sólidos geométricos mais utilizados no nosso dia a dia. Portanto, por ser tão presente no nosso cotidiano, nós precisamos ficar ligados em todas as suas propriedades, características, fórmulas para calcular área e volume. E é isso que a gente vai fazer nesta aula. Então vamos lá. Inicialmente vamos conhecer um pouco dos elementos de um prisma. Acompanhe a animação. Para começar, nós temos aqui que nós já sabemos que esses dois polígonos, que são as faces paralelas e congruentes, elas são chamadas de base, ok? Aqui na base, cada linha dessa, né? Cada aresta que forma a base, nós chamamos de aresta da base. Cada uma dessas regiões que são retangulares, que envolvem o prisma, nós chamamos de face lateral. Essa linha que liga as duas bases, nós chamamos de aresta lateral. E outra coisa muito importante, pessoal, é a altura do prisma. A altura do prisma é a distância de forma perpendicular entre as duas bases. Então, a distância que separa as duas bases de forma perpendicular entre esses planos que contém as bases, nós chamamos de altura. Seguindo aqui, nós temos agora a classificação dos prismas. Bem, existem duas formas de a gente classificar um prisma. Vamos observar aqui.
nós temos o primeiro caso, o prisma reto, e o prisma oblíquo. Qual é a diferença entre esses dois tipos de prisma? Bem, pessoal, o prisma reto é aquele prisma em que as arestas laterais, preste muita atenção na definição, cada aresta lateral vai ser perpendicular ao plano que contém a base do prisma. Ou seja, em outras palavras, a aresta lateral forma com a base um ângulo de 90 graus. E eu até coloquei aqui um esquadro para você entender, ó. Então, o prisma reto, ele forma com o plano da base um ângulo de 90 graus. Coisa que o prisma oblíquo não faz. Então, observe aqui, ó. O prisma oblíquo, ele não faz esse ângulo de 90 graus. Ele faz qualquer outro ângulo, certo? Mas não é de 90 graus. Então, resumindo, um prisma reto, as arestas laterais são perpendiculares à base. Um prisma oblíquo, as arestas laterais não são perpendiculares às bases. Entendido, pessoal? Facinho, né? Continuando agora, vamos ver os tipos de prisma. Como é que a gente conhece e identifica cada tipo de prisma? Bem, pessoal, os prismas eles são nomeados de acordo com a forma das bases. Então, é a partir da base de um prisma que você vai estar conseguindo identificar a sua nomenclatura. Vamos ver agora os principais tipos de prisma, os prismas que são mais recorrentes nos nossos problemas e aplicações cotidianas, tanto no Enem, vestibulares, provas do SPAES. Vamos lá, então, conhecer essa família de prismas. Bem, aqui eu tenho alguns componentes, tá? Então, perceba que esse primeiro prisma aqui, falando da esquerda para a direita, ó, ele tem na sua base, melhor dizendo, nas suas bases, são triângulos. Então, esse prisma ele vai receber o nome de prisma triangular. Correto? Triangular, pois a base é um triângulo. Esse próximo, a base é um quadrado. Logo, prisma quadrangular. Seguindo, nós temos um prisma pentagonal, onde a base é um pentágono. Temos também o prisma hexagonal, onde a base é um hexágono, tá? Temos aqui outro tipo de prisma muito comum, principalmente em provas do Enem. Se liga aí, já caiu uma vez. É o prisma trapezoidal, onde a base desse prisma é um trapézio. Certo, pessoal? É importante a gente lembrar que esses não são os únicos prismas existentes, tá? Existem vários outros tipos de prisma. Prisma heptagonal, octogonal e assim por diante. A caixa de pizza, por exemplo, é um prisma octogonal. Então, aqui eu coloquei um exemplo dos principais tipos de prisma, tá? Mas não são os únicos existentes. Agora, uma observação importante, pessoal. Se o polígono que é a base do meu prisma for um polígono regular, e aí o que é um polígono regular, gente? Um polígono regular é uma figura geométrica que possui todos os lados iguais, ou seja, tem a mesma medida. Se isso acontecer, eu chamo o meu polígono de polígono regular, certo? Então, se a base de um prisma for formada por um polígono regular, então o prisma inteiro ele vai ser chamado de prisma regular, ok? Vamos destacar aqui, ó, a base dele, nesse caso, é um polígono regular, né? Observe que nós temos um pentágono, uma figura plana aqui de 5 lados, e que esses 5 lados têm a mesma medida. Portanto, é um polígono regular. Então, como é que vai ficar o nome desse prisma? Prisma pentagonal, porque a base dele é um pentágono, e como esse pentágono ele é regular, ele recebe também esse incremento, essa nomenclatura de regular. Então, ele fica sendo um prisma pentagonal regular. Seguindo aqui, nós temos agora as planificações do prisma. O que são as planificações do prisma? Bem, para você entender de uma maneira bem simples e objetiva, a planificação de um prisma é quando você pega esse sólido geométrico, imagina que ele é formado de um material que você consegue abrir, que você consegue desmontar, por exemplo, o de papelão. E aí a planificação é você abrir esse sólido, tá? Todas as faces, e colocar ele sobre um plano, certo? Por isso que o nome é planificação, você vai colocar o sólido em um plano. Vamos ver nas imagens que fica mais fácil da gente entender. Bem, aqui nós temos o prisma triangular regular. Então, quando a gente planifica, quando a gente abre esse sólido, ó, nós temos aqui a forma que ele é colocado.
as duas bases triangulares, então nós temos dois triângulos equiláteros, e perceba que a sua lateral ela é formada por 1, 2, 3, 3 retângulos. Da mesma maneira, nós temos o prisma quadrangular regular, duas bases quadradas e 4 retângulos ao redor, formando a lateral do prisma. Temos também o prisma pentagonal, veja, 2 pentágonos e 5 retângulos. O prisma hexagonal, nós temos 2 hexágonos na base e 6 retângulos envolvendo esse prisma. O próximo da lista é o prisma trapezoidal, onde as bases são trapézios, correto? E nós temos a superfície lateral em forma de retângulos, tá? Vale destacar aqui, pessoal, que esses retângulos do prisma trapezoidal, eles não são todos iguais, né? Como nos prismas anteriores, pois a base ela era uma figura plana regular, então esse trapézio aqui ele não é regular. Então observe que esses retângulos eles são de diferentes tamanhos. Pessoal, vamos entrar agora numa parte muito importante, que é o cálculo de áreas da superfície de um prisma. Certo? Aqui é a base do nosso estudo. Até agora a gente viu apenas uma introdução teórica do conteúdo. O que a gente vai ver agora é algo muito importante, então fique atento em cada detalhe. Bem, inicialmente, para que a gente consiga entender de forma simples o que é a área da superfície de um prisma, nós temos que entender um pouco de planificação, conforme eu já mostrei aqui nos slides anteriores. Então perceba o seguinte, quando a gente faz a planificação de um sólido geométrico como esse, nós temos duas bases, correto? E nós temos a superfície lateral. Então, basicamente, essa é a estrutura de um prisma, tá? Duas bases e uma superfície lateral. Bem, diante disso, entendido isso, agora a gente pode continuar. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre a área da base de um prisma. E o que é a área da base de um prisma, pessoal? Basicamente, é a área do polígono que forma a base. Então, se a base for um triângulo, vai ser a área do triângulo. Se a base for um pentágono, que é esse exemplo aqui que eu coloquei, ó, então a área da base vai ser a área do pentágono, correto? Então, em qualquer prisma, a área da base é a área de uma das superfícies poligonais congruentes, ou seja, o polígono das bases. Então, quando eu falo de área da base, eu estou falando da área de apenas uma dessas faces, que eu chamo de base, correto? Mais adiante a gente vai ver como faz para calcular a área das principais bases de prisma. Beleza, então a gente já tem aqui, pessoal, as principais bases que podem recorrer no meu prisma para cálculo de área da base, ok? Então nós temos o triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que possui 3 lados iguais. Ok, gente? Qual é a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero? Vamos relembrar. Lado elevado ao quadrado, que é essa medida aqui do lado, vezes raiz quadrada de 3 dividido por 4. Essa fórmula ela é bem simples de se demonstrar, certo? Mas não é o objetivo desta aula. O próximo polígono que pode apresentar nas bases do prisma é um quadrado. E aí a área do quadrado é bem simples, você já sabe que é L ao quadrado. É a medida do lado elevado ao quadrado. O próximo, pessoal, é o trapézio. No trapézio, o que a gente identifica? Uma base maior, que eu chamo de Bzão. Aqui, paralela ao Bzão, nós temos a base menor, que é o Bzinho, e a distância entre essas duas bases, de forma sempre perpendicular, eu tenho a altura. Então, para calcular a área de um trapézio, a fórmula é base maior somado com base menor, vezes a altura, dividido por 2, ok? Seguindo aqui, eu coloquei o pentágono, ele não é muito comum, tá? Mas aqui eu já coloquei, por questão de informações. Então, a área da base, se a base de um prisma for um pentágono, você vai fazer P. Quem é P? P é o perímetro dessa base. É a soma da medida de todos os lados, correto? Que é o perímetro. Vezes A. Quem é o A? A, nós chamamos de apótema do polígono. E o que é o apótema? É a medida que vai do centro desse polígono, de forma perpendicular, ela vai até o ponto médio de cada lado. Ou seja, se você observar aqui, ó, eu consegui obter um triângulozinho e o apótema ele é a distância daqui até aqui, ou seja, nós temos a altura desse triângulo. Então aqui é só aplicar um teorema de Pitágoras, mais na frente a gente vai ver exemplos para que isso fique mais claro.
De forma resumida, a fórmula do pentágono é perímetro, soma de todos os lados, vezes essa medida, que é o apótema, dividido por 2. E para terminar, nós temos aqui o hexágono regular, correto? Aqui também nós temos um pentágono regular. Então, o hexágono regular, todos os lados são iguais, 3 vezes L ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3, dividido por 2. Ok, pessoal? Essa fórmula também é muito simples de se obter, mas o objetivo da nossa aula é apenas conhecimento sobre os prismas. Então, fica para outra aula a questão da demonstração dessas fórmulas. Continuando com o nosso tema de área da superfície de prismas, agora nós vamos para a área lateral. E o que é a área lateral? A área lateral, pessoal, é a área da superfície que a gente obtém desconsiderando as bases, ou seja, tudo que sobrar. Tirando as bases, o que sobrar nós chamamos de superfície lateral. Então, observe aqui em destaque. Perceba que essa superfície lateral do prisma que eu estou usando como exemplo, que é um prisma pentagonal, quando a gente desconsidera essas duas bases, fica apenas a superfície lateral, que ela é composta por retângulos, né? Nesse caso, nós temos 5 retângulos. Mas essa quantidade ela varia de acordo com o prisma, de acordo com a base que o prisma tem. Mas existe uma maneira direta da gente fazer uma generalização para todos os prismas. Veja bem, pessoal, se você considerar essa linha toda aqui, essa região toda aqui que está em vermelho, que figura nós temos? Um retângulo, certo? Então, a área dessa superfície lateral vai ser simplesmente a área desse retângulo, ou seja, medida da base vezes a medida da altura. Essa é a fórmula da área do retângulo. Mas observe o seguinte, a medida dessa base desse retângulo, ela corresponde com a soma das bases dos 5 retângulos menores. E observe que essas pequenas bases desses retângulos menores, elas são exatamente iguais à medida do lado da base. Ou seja, se eu quero saber essa medida todinha aqui, basta eu formar o quê? O perímetro da base. Traduzindo, a área lateral de um prisma vai ser o perímetro da base. Você pega a figura que está na base, soma todos os lados, aí você obtém o perímetro, vezes a altura do prisma. E a altura nós sabemos que é a distância entre as duas bases de forma perpendicular. Ok? Então anote aí, P é o perímetro da base e H é a altura do prisma. Finalizando a parte de áreas da superfície de um prisma, nós temos agora a área total. E aí, o nome ele já entrega tudo. O que é o total? É o todo do prisma. É você pegar todas as áreas anteriores que eu já falei. Ou seja, você vai pegar a área da base, multiplicar ela por 2. Professor, por que multiplicar por 2? Bem, porque nós temos duas bases, correto? E quando a gente faz o cálculo da área da base, a gente está calculando apenas a área de uma dessas bases. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Ok, pessoal? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso assunto de prismas, nós vamos agora trabalhar com o volume do prisma. Bem, mas antes da gente entender essa fórmula matemática, vamos entender primeiro o que é o volume. O que é o volume de alguma coisa? Falar de volume, pessoal, significa você obter numericamente qual é a quantidade de espaço ocupada por um objeto no seu ambiente, certo? No seu espaço. Então, é a partir do volume que a gente consegue, pessoal, calcular e obter capacidade de prismas, saber qual é o total de líquido que eu consigo comportar dentro de um determinado recipiente que tem um formato de prisma, ok? Dentro de uma embalagem de algum produto. Então, para situações como essa, a gente utiliza o volume dos prismas. E o volume do prisma, pessoal, ele segue uma fórmula única para todos os prismas, que é a área da base vezes a altura. Então, esse AB representa a área da base e o H representa a altura do prisma. Então, basta você fazer o cálculo da área da base e, em seguida, multiplicar pela altura, que você vai obter o volume de qualquer prisma existente. Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de introdução sobre prismas. Na próxima aula, traremos alguns exemplos e aplicações deste conteúdo. Um abraço, até a próxima e obrigado pela atenção.